mais sucinto do que os outros dois. Então, e eu sou distante, né? Então eles estão ali no RS, ali, eles têm mais acesso à informação gremista e eu tô mais longe. Então, a experiência que eu vivi aqui morando em Curitiba, eu vim para cá em 2002 e eu me lembro, assim, de 2002 até ali no 2006, 2007, mais ou menos, para mim, pelo menos, consumir material do clube era uma dificuldade grande, assim, porque eu não tinha, na época, TV a cabo assinada, a internet ainda era bastante fraca nessa época aí, né? Eu tinha um computador lá, acessava ainda alguns sites e tal. Então, algumas informações eu conseguia pela internet, mas efetivamente, por exemplo, ver jogos era uma coisa que era difícil para mim. Então, era jogo que passava na televisão domingo à tarde ali, quarta-feira à noite. Se o jogo era num dia meio impróprio para futebol na televisão, eu já ficava sem assistir a partida. Então, hoje você tem internet, você pode ver o jogo ao vivo pela internet, você pode ver pelo teu celular, você pode, né, ir todo lugar que você vai num restaurante e tá passando o jogo. Então, a facilidade de hoje é incrível, né, para você consumir coisas do clube. E essa mídia, ela vem para concorrer com o que está no mercado, ela vem para concorrer à medida de que o torcedor, ele quer algo customizado, ele quer sobre o seu clube, né? Se eu ligar na ESPN, na Sport TV, provavelmente eu vou assistir algo relacionado a Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que são os clubes mais do centro do país. Agora, eu, como torcedor, eu prefiro colocar lá na Rádio Umbro, colocar na Rádio Hospício, colocar em blogs, sites e mídias que eu possa estar consumindo coisas do Grêmio efetivamente, né? Sim. Então eu acho que a tendência é essa, o torcedor cada vez mais querer ver um material customizado do seu clube. Então, ele procura algo que seja oficial do clube ou feito por torcedores, né? Eu quero saber sobre um jogo que o Grêmio jogou, eu vou entrar lá na Grêmio-Pad e vou pesquisar porque é algo relacionado ao clube. Sim. Eu sou até suspeito, né? Porque eu participo, assim, da Rádio Hospício, eu tenho um programa de música ali, e eu acabo consumindo mais os produtos ali, né? Os podcasts deles, os programas ao vivo ali, eu gosto bastante. Mas eu acho que é uma tendência de todo torcedor agora, daqui para frente, buscar sempre esse tipo de produto. A mídia relacionada ao teu clube. Mas é um alerta que a gente tem que ter, né? Para não se criar uma bolha e achar que aquilo tudo tá certo sempre, né? A mídia essa que se busca tem que sempre se observar se ela é uma mídia que está falando, só vou falar bem do Grêmio, só vou falar bem, não vou falar mal, ou tá falando a verdade, né? Pô, a gente tem que falar, o clube demitiu fulano, que não devia demitir, essas coisas, eu acho que é importante, mas eu acho que é um universo que vai ser daqui para frente cada vez maior, assim, o pessoal que de fato que gosta do produto vai consumir só o focado, porque eu não quero ligar numa rádio que fala do outro clube ao mesmo tempo, a não ser que seja tipo assim, bom, eu acho que eu não quero ouvir uma rádio Grenal que fala dos dois, que puxa a brasa para um lado, puxa a brasa para o outro, eu quero focar, entendeu? Por isso que eu acho que assim, daqui para frente no futuro vai ter só essas rádios de clube narrando e tipo assim, rádio gaúcha é algo que um dia vai acabar, aí logo a gente vai ver assim, não vai mais ter rádio de dois clubes, ou eles vão ter dois canais e vão transmitir Grêmio num canal e Inter no outro, ou vai morrer. É a minha opinião, assim. Não digo para o ano que daqui a 2 anos, mas daqui assim, 10, 15, 20, 30 anos, eu acredito que vai ser assim. Mas tu acha que a flauta, a rivalidade vai morrer, então? Porque no momento eu acho que... Porque como é que tu vai tirar a flauta do Colorado se tu não tá sabendo? Mas eu acho que vai. Eu acho que, tipo assim, a flauta vai ficar na rua e dentro da rádio o cara não quer. Porque assim, uma coisa que falando de mim, né? Uhum. Eu tenho pavor quando o Grêmio joga mal e eu tô vendo um repórter que eu sei que é colorado tocando flauta, entendeu? Dando risada ali. Tipo assim, o Guerrinha falando mal do Grêmio na hora que o Grêmio perde. Eu tenho pavor disso. É uma coisa que vai acabar. Não tenho essa certeza não, hein? Eu acho que a flauta, ela é um combustível para o Grêmio Inter. Se tu pensar bem, o estado aí do Maicon, por exemplo, ele é maior atualmente, tem mais população, mais dinheiro. E os clubes são menores. Mas daí é uma questão mais histórica também, né? Sim, mas de não ter tanta relevância a nível nacional, assim, agora a rivalidade entre eles aqui, ela acabou ficando bem em segundo plano. Aqui, clubes, ele deu uma disparada, assim, nacionalmente, e o outro ficou no passado, né? Então, aqui essa rivalidade não fica tão evidente. Então, assim. Mas é exatamente o ponto que eu tô falando. A rivalidade, ela permite que um estado mais fraco financeiramente, com menos população, tenha 2 clubes muito maiores que todos os clubes juntos do Paraná. Então, quer dizer, o que faz o Grêmio e o Inter ter
por exemplo, pegar as redes sociais de Grêmio e Inter, são muito maiores. A gente é muito mais... olha, a Grêmiopédia existe, não existe a Atléticopédia. A torcida do Grêmio e a torcida do Inter são mais ligadas no seu clube, vocês não acham isso? Por causa da rivalidade? Mas por que tu acha que o Flamengo tem tanta torcida? Eu sei por que o Flamengo tem Pegou tanta torcida. Pegou todo mundo do Paraná aqui pra eles. Não, cara, é um trabalho que, assim, se tu olhasse futebol nos anos 70, passava Flamengo de tarde. No Brasil inteiro. A Rede Globo, a maior empresa de televisão do país, o dono era flamenguista e passava o jogo do Flamengo. E isso é um trabalho assim. Não, e as próprias rádios do Nordeste, elas retransmitiam a rádio do Rio. Então todo mundo no Nordeste é flamenguista e é uma grande população. Mas eu tô falando de um fenômeno mais recente, né? Um fenômeno mais... por exemplo, por isso que eu comparei Paraná e não comparei o Rio, né? Eu comparei o Paraná, que é um estado mais próximo e com uma situação... Eu acho que a rivalidade... Eu acho que uma comparação mais justa seria talvez o futebol mineiro com o futebol gaúcho nesse caso aí, sabe? Até pelo tamanho da torcida. Mas a Minas Gerais é muito mais rico que o Rio Grande do Sul e muito mais população. Aí desequilibra, entendeu? Mas, bom... A minha opinião sobre essa questão das mídias, só abrindo um parênteses, a minha opinião na relação das mídias é substituição. Nós vamos ter uma substituição de mídia. A mídia, tanto é que a mídia tradicional, sentindo que está morrendo... ela tá o quê? Muitas estão se reinventando e outras estão se revoltando. Aí nós vemos essa questão de mudança de legislação, agora nós vamos limitar fake news. O que é a fake news? É a informação que eles não têm. Que eles não têm, não, que eles não divulgam. A informação deles é a correta e a do outro não é. Obviamente, nós temos a situação de pessoas que realmente estão disseminando informações falsas. Mas se eu for analisar um programa que dá meio-dia, conceituadíssimo, de muitos anos, que chega lá e diz o Grêmio subiu em nono. É a mídia tradicional falando. Fake news. E quem é a mídia que é a alternativa? Somos nós, que chegamos lá num perfil de Twitter e dizemos, não, isso não aconteceu, não subiu em nono. Nós subimos em terceiro do grupo 4. E aí tu tem que explicar a situação para eles. Então eu digo assim, a mídia tradicional, principalmente para essa questão de escolha de pauta pelo modo financeiro, ela escolhe ali 30 milhões de torcedores do Flamengo e ela diz que vai ser essa mídia. E a mídia alternativa diz, venham aqui, eu tenho a informação que vocês querem ouvir. Então vai haver uma substituição nesse sentido, na minha opinião, e vai ser por questões políticas, por questões de futebol, no geral, a pessoa quer aquilo customizado para ele. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. As pessoas querem aquilo que é feito para si. Então tem muito... Esses dias ainda eu pedi uma pizza e recebi a pizza, tinha escrito ali, essa foi feita para você. Pode parecer uma besteira, mas estava escrito isso. E a pessoa acha isso legal. E aí tu se sentiu especial. Claro, se sente especial. Então eu acho que vai acontecer isso com o tempo. E nós vamos ver isso muito na questão do futebol. E não acho que a rivalidade vai acabar. Eu acho que nós vamos ter ainda uma situação em que as próprias rádios vão alimentar essa rivalidade. O futebol brasileiro não faz isso com qualidade ainda. Por isso que nós não temos isso muito mais acentuado. Vocês acham que a Rádio Grêmio Umbro devia falar mais no Inter? Vocês acham que falta isso aí para ser uma coisa mais completa? Exato. Devia cornetear. Devia cornetear. Eu tenho essa opinião para mim. Eu acho que eles erram. Eu acho que é um erro estratégico deles de não falar na corneta. Porque daí eles estão deixando a porta aberta para o cara ter que ir para a mídia convencional. Da minha opinião. É que é o diferencial, é o diferencial, seria o diferencial de uma mídia. E nós vemos, eu vejo, isso é uma crítica construtiva, não é destrutiva de forma alguma. Eu vejo as mídias do Grêmio muito mal organizadas. Elas poderiam, nós temos uma situação olha só o que é o canal do Santos, o canal do YouTube do Santos, tem muito mais seguidores que o do Grêmio. Então é uma situação próxima agora. Não, mas nesse período aqui da quarentena, nem mais quarentena, né? Passou de quarentena há muito tempo. Esse período do Covid, nós estamos numa situação que o Grêmio podia estar produzindo imenso número de materiais para chamar o torcedor. E não faz. É uma crítica construtiva, de forma alguma é uma crítica vazia. É para a gente trabalhar isso.
O próprio Twitter do Grêmio. Teve o aniversário do fulano de tal, ele foi jogador do Grêmio, faz uma homenagem pro cara, não custa, entende? Isso chama o torcedor. Então, o que eu vejo no futebol, em geral, é que falta isso para os clubes. E só por isso que a mídia tradicional ainda existe. Se nós tivéssemos programas de qualidade, mesa redonda aí de clube de futebol de qualidade, a mídia tradicional já tinha sumido há muito tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é... Aqui onde eu moro, tem um clube que foi muito grande de beisebol chamado Phillies. E há muitos anos ele fracassa. Não ganha nada há muito tempo. E quando tu vai num estádio lá do Phillies assistir um jogo, é muito forte o apelo da glória passada. Tu chega, tem estátua dos jogadores, tem murais sobre os jogadores, tem... Onde tu vai, tem coisas chamando, assim, o passado glorioso desse clube, que hoje é um clube fraco. Não tá proibido de amanhã ganhar, entendeu? Mas faz muito tempo que... Tá nos 15 anos, vamos dizer assim. E vocês acham que essa mídia gremista, e especialmente a Grêmiopédia, que nasceu em 2015, ela vem muito vitaminada por esse mesmo sentimento? Que o Grêmio vinha de um período muito difícil e a gente teve esse desejo de falar sobre o Grêmio de uma maneira mais positiva, contar a história do Grêmio para a gente se orgulhar de um passado glorioso, né? Num momento de dificuldade. Vocês acham que isso inspira? A dificuldade do clube, ela inspira a gente buscar coisas no passado? Ou será que o momento de glórias inspira mais? O que vocês têm para me dizer nessa percepção, assim? Eu tenho certeza disso que eu falei do Phillies, entendeu? Eu acho assim, que quando tá ganhando, todo mundo é o pai da criança. Quando tá perdendo, não tem pai. E daí, eu acho que ali a torcida gremista, ela é muito fanática dela se reinventar nesses períodos de não tantos louros, não tantas glórias, assim, que foi difícil ser gremista aqui nos anos 2000. Mas olha o que foi o auge olha o auge pegando o que o Júnior falou, só para não perder o assunto, olha o que foi o auge da geral. Continua aí, Júnior, mas só esse comentário, olha o auge da geral. Foi no período pior, sim, foi no pior período que a geral foi a melhor torcida do... Mas porque ela nasceu ali, ela nasceu... Não, mas é isso que eu digo, qual foi o auge ali, 2007, até 2006, 2007, aquele 2007 da geral foi a coisa mais linda do mundo. Na queda de 2004, fica muito forte na subida de 2005, e eu acho que o ápice dela ali se deu no Brasileiro, talvez, de 2008. Não, acho que ele tá certo, foi na 2007, na Libertadores. Aquele vice-campeonato da Libertadores. Que tu olha aquele jogo contra o São Paulo dentro do Olímpico, meu Deus do céu, é o estádio inteiro pulando junto para fazer o segundo gol, e quando faz o segundo gol é o êxtase. Mas eu acho que a torcida do Grêmio, ela consegue crescer na dificuldade, mas porque, que nem eu falei, quando tá ganhando, todo mundo é gremista, todo mundo sai na rua de tricolor, mas quando tá perdendo não é bem assim. Tá, e agora uma pergunta difícil para vocês. Tá, olha só, essa não pode pular da barca, hein? Então, pular da barca. O Renato, acabou o ciclo ou é o treinador ainda? Não vale dizer assim, e tem alguém melhor, porque isso aí não depende de nós, depende do Grêmio, do Romildo é bem competente para achar bons treinadores. Eu quero saber da opinião. Acabou o ciclo ou tem mais lenha para queimar ainda? Tá, então eu vou falar a minha opinião. Para mim, acabou. Acabou o ciclo? Tem que ser curto e grosso, assim? Não, pode elaborar. Acabou, não acabou? Não, elabora. E assim, eu amo o Renato. Se o Renato abrir o microfone e falar assim, amanhã eu vou fazer um treino aberto e tem Covid, mas eu quero 20 mil gremistas lá, vai ter. Com certeza. Não se discute ele como ídolo, tá? Eu deixar bem claro pra vocês. O Renato, pra mim, é o maior ídolo do Grêmio e é um dos caras mais a fuder da história, junto com o Tom Brady, com o Jacques Cousteau, com outros ídolos máximos. O Renato como técnico. É isso que é a pergunta. Renato como técnico. Eu acho que... Mas assim, eu só tenho uma ressalva, né? Eu acho que agora acabou, mas não quer dizer que amanhã ou depois ele não possa voltar, entende? Exato. No momento. O Renato não é a primeira experiência dele como treinador no Grêmio, né? Ele já foi treinador no Grêmio, essa é a terceira passagem, né? Como treinador. E eu acho que para esse ciclo,
que começou lá na Copa do Brasil 2016, eu acho que acabou. Esse momento findou. A gente precisa talvez de uma nova pessoa com novas ideias. Eu também não entro nesse mérito de ídolo, porque ele é o maior ídolo da história do clube. O fato dele ter feito o que fez no passado e